Para essa elite, crianças e adolescentes são mercadorias, acessórios para seus rituais de degradação. As semelhanças são cirúrgicas. Tanto no filme quanto nos arquivos reais, vemos a presença de menores de idade sendo tratados como objetos inanimados, cascas para serem usadas e descartadas. A elite de Hollywood retalhou a obra. 13 minutos cruciais desapareceram. Stanley Kubrick não era apenas um diretor. Ele era um estrategista. Para o público geral, ele fazia filmes. Para os iniciados, ele estava vazando documentos confidenciais através da sétima arte. Mas por que um homem no topo de Hollywood viveria recluso em uma mansão na Inglaterra, cercado por segurança máxima e obcecado com o controle total? A resposta não está no que ele filmou, mas no que ele tentou nos avisar. Kubrick era famoso por sua técnica de repetição exaustiva. Ele forçava atores a repetirem a mesma cena centenas de vezes. Muitos chamavam de perfeccionismo, outros de tortura psicológica. No set de O Iluminado, Shelley Duvall foi levada ao limite absoluto. Kubrick a isolou, proibiu a equipe de simpatizar com ela e a fez gravar a cena da escada 127 vezes. O objetivo dele não era a perfeição técnica, mas quebrar a barreira da atuação. Ele queria que o pânico fosse real. Kubrick acreditava que o trauma era a única forma de acessar a verdade humana. E é no trauma que ele escondeu seu primeiro grande segredo. Em O Iluminado, a figura do urso aparece de forma sutil, mas constante. Danny, o garoto com o brilho, é frequentemente cercado por essa simbologia. Mas a cena que assombra gerações é a do homem vestido de urso, ou o cachorro, dependendo da interpretação do livro, em uma posição de submissão sexual com um aristocrata. No livro de Stephen King, a cena tem um contexto. No filme de Kubrick, ela é jogada na tela sem explicação, como um flash de memória traumática. Para muitos investigadores da obra de Kubrick, isso é uma representação do abuso ritualístico infantil praticado pelas elites. O urso seria o pet da aristocracia, uma metáfora para a quebra da inocência de Demi. Kubrick estava nos dizendo que o Hotel Overlook não era assombrado por fantasmas, mas pelo histórico de abusos de quem detém o poder. Após 12 anos de silêncio, Kubrick retornou com De Olhos Bem Fechados. O que era para ser um thriller sexual com o casal mais famoso da época, Tom Cruise e Nicole Kidman, tornou-se algo muito mais perigoso. O filme retrata uma sociedade secreta que opera acima da lei, realizando rituais onde o sexo e o sacrifício são moedas de troca. Ele não estava apenas criando uma ficção, ele estava recriando o que via nas sombras do mundo real. Em De Olhos Bem Fechados, o Dr. Bill Hafer entra em um mundo que não deveria existir para cidadãos comuns. Mas o que Kubrick filmou em 1999 não era apenas um delírio criativo. Décadas depois, o mundo pararia para ouvir um nome: Jeffrey Epstein. Quando analisamos os documentos vazados, as listas do voo do Lolita Express e as fotos da ilha em Little St. James, os paralelos com o filme de Kubrick deixam de ser coincidência e se tornam evidências. No filme, a festa da elite não é apenas sobre prazer, é sobre poder e impunidade. Kubrick faz questão de mostrar que aquelas pessoas são as donas do mundo, juízes, políticos, herdeiros, exatamente como os nomes encontrados nos caderninhos pretos de Epstein. Mas Kubrick foi mais longe. Ele inseriu o personagem do dono da loja de fantasias, Rainbow, que oferece sua própria filha, uma menor de idade, para dois homens orientais, em troca de favores e silêncio. Essa é a representação mais crua do tráfico humano que Kubrick colocou na tela. Ele estava nos dizendo que, para essa elite, crianças e adolescentes são mercadorias, acessórios para seus rituais de degradação. Nos arquivos reais do caso Epstein,
Os relatos das vítimas sobreviventes descrevem exatamente essa mesma estrutura. Uma rede de recrutamento que usa a vulnerabilidade para alimentar os desejos de quem está no topo. Mas por que chegar a esse extremo? Por que o abuso, canibalismo e sacrifício aparecem tanto nos relatos sobre as seitas da elite e na obra final de Kubrick? Para essas figuras de poder absoluto, o crime comum não é mais suficiente. A transgressão total, o ato de consumir a carne e a vida do outro é o que eles chamam de quebra da barreira moral. As semelhanças são cirúrgicas. Tanto no filme quanto nos arquivos reais, vemos a presença de menores de idade sendo tratados como objetos inanimados, cascas para serem usadas e descartadas. Kubrick sugeria que a elite pratica o canibalismo social e físico para manter sua linhagem pura e dominante. No dia 7 de março de 1999, o mundo recebeu a notícia. O mestre do cinema havia morrido de um ataque cardíaco súbito enquanto dormia em sua mansão isolada em Hertfordshire. Para um homem que controlava cada batida de seu coração e cada detalhe de sua saúde com uma paranoia quase clínica, a morte súbita levantou bandeiras vermelhas imediatas. Mas é o timing que desafia a lógica. Kubrick morreu exatamente 5 dias após exibir a versão final de Olhos Bem Fechados para os altos executivos da Warner Bros. E para o casal de protagonistas. Dizem que, após a sessão, o clima não era de celebração, mas de choque e pavor. Ele havia ido longe demais. No mundo de Kubrick, os números falavam. Pesquisadores de sua obra notaram um detalhe sinistro. Kubrick morreu exatamente 666 dias antes da virada do milênio, o ano 2000. Uma mensagem deixada por quem o silenciou, ou um último aviso codificado pelo próprio mestre sobre a natureza maligna do sistema que ele tentou expor. A teoria de assassinato ganha força quando olhamos para o que aconteceu com o filme após sua morte. Sem Kubrick para lutar por seu Final Cut, a elite de Hollywood retalhou a obra. Cenas foram obscurecidas por figuras digitais e, o mais importante, 13 minutos cruciais desapareceram. Fontes próximas da produção afirmam que esses minutos continham diálogos que citavam nomes e rituais que ligavam diretamente as famílias de elite americanas a cultos de abuso e sacrifício, os mesmos que mais tarde seriam encontrados nos arquivos de Jeffrey Epstein. Kubrick sabia que estava quebrando o código de silêncio da aristocracia global. No filme, o personagem que tenta ajudar Bill Horford acaba morto. Na vida real, o homem que tentou nos mostrar a face dos donos do mundo não viveu para ver o impacto de sua revelação. Stanley Kubrick morreu por causas naturais ou foi a última vítima de uma seita que não admite desertores? Agora eu pergunto a você, depois de tudo o que vimos sobre os arquivos Epstein e o simbolismo de Kubrick, comente sua teoria aqui embaixo